Olá, eu sou Daniel Gomes, bem-vindos a mais um episódio Rumo ao Success by One. O podcast tem como missão transformar a visão do que é o sucesso e de qual é o caminho para lá chegar. Hoje tenho comigo Samuel Soares. Bem-vindo, Samuel. Obrigado, Daniel, pelo convite e o privilégio de poder fazer parte deste podcast de grande sucesso. Obrigado. E como já perceberam também, hoje estamos num contexto diferente, portanto, não estamos num contexto de estúdio, que é o habitual no nosso podcast, até porque, lá está, hoje decidimos vir até ao Samuel, e agora apresentando aqui um bocadinho o Samuel. frequentou Engenharia Mecânica no ISEP, realizou pós-graduação de Direção Comercial e Vendas no IPAM, é autor do livro O Caminho do Sonhador, co-autor do Amo Martin e Livro de 100 Cenas, CEO e fundador onde nós estamos hoje da Samsys, que obviamente é uma empresa muito conhecida, que será o tema central aqui da nossa conversa, que desenvolve consultoria e soluções informáticas, com 27 anos de atividade, com uma equipa que está aqui atrás de nós, uma grande parte de 73 pessoas, reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar em Portugal, 6 anos consecutivos, das empresas mais felizes, segundo lugar no índice de excelência, e é praticamente o Samuel defende o velho adágio corpo são, mente sã, intitula-se como determinado, apaixonado por o que faz, desportista, é também um ávido leitor em tudo o que possa ajudar a crescer, nomeadamente liderança, vendas, gestão, estratégia, linguagem corporal, inteligência emocional, psicologia e neurociência. Junto a tudo isto, tem uma capacidade de partilhar o seu conhecimento com quem cruzar o seu caminho, seja uma plateia desconhecida, seja num evento que vamos também conversar hoje agora, seja neste contexto que estamos aqui hoje. É isso que nos estás aqui hoje, certo, Samuel? Exatamente. Samuel, normalmente começamos aqui o podcast com uma pergunta genérica, que é o tema central, obviamente, aqui é o empreendedorismo, o caminho do empreendedorismo, as aprendizagens por trás. 27 anos. Olhando para ti, não me perguntei a idade, mas és um jovem ainda, portanto foste também muito jovem empreendedor. Como é que um jovem começa este caminho do empreendedorismo? Como é que foi o teu caminho inicial? Olha, eu, acima de tudo, considero-me ser uma pessoa abençoada pelo Criador, porque acho e considero que Ele me dotou de algumas características que, de certa forma, ajudaram. Eu acho que, ainda antes de chegar ao ponto do empreendedorismo empresarial, eu ainda enquanto criança, revelava algumas características de querer empreender. Sei lá, tentando resumir, não contando todas, eu recordo-me que no 7º ano eu fazia uma atividade para desenvolver negócio. Eu ainda estudava, mas eu já tinha uma certa visão, se assim se poderia dizer, claro, uma coisa muito leve, muito ténue, mas eu comercializava jogos, videojogos, do famoso Spectrum 48K, que marcou muitas gerações a se apaixonarem pela área tecnológica. E eu já comercializava. Eu não ficava só pelo jogar, que gostava muito, mas eu disse, eu posso ganhar algum dinheiro com isto. Que é uma oportunidade. Então os meus colegas de escola, eu tinha uma listagem dos jogos que tinha disponíveis e fazia compilações específicas para os colegas, investia num equipamento para fazer a gravação. E começam aí os primeiros passos na área do empreendedorismo, depois mais tarde em dinâmicas de escola, já no secundário também, coisas parecidas, até que um dia eu era já diretor de produção numa empresa de metalomecânica e surge-me a ideia de, por que não, ganhar dinheiro a fazer uma coisa que eu fazia pro bono, que era fazer recomendação na área tecnológica. Eu fazia prescrição de soluções tecnológicas para os amigos e empresários do meu patrão. E eu disse assim, mas eu se calhar posso ganhar dinheiro. E uma curiosidade em ti, algo que tu, além da metalomecânica, sabias e procuravam nesse sentido já. Exatamente. Okay. Eu desenvolvi um gosto nesta empresa, regressou o gosto e a paixão que eu tive a quando do 48K, que foi o despertar para a área tecnológica, e comecei a fazer uma série de recomendações e eu disse assim, pode ser que eu possa fazer dinheiro com isto. E um dia, recordo-me, fiz uma parceria com uma empresa, essa empresa fazia o fornecimento, eu fazia as recomendações e a prescrição, essa empresa fazia o fornecimento. Mas depois aconteceu algo que mudou bastante e foi uma das grandes alavancagens para eu, com 22 anos de idade, arrancar com a sociedade Samsys. Mas tudo começa 3 anos antes. Tinha eu 19 anos de idade. E eu recordo-me que esta empresa não partilhava os princípios que eu defendo. Começou a haver uma série de situações que eu fiquei, como se costuma dizer, eu fiquei mal junto das pessoas a quem eu tinha prescrito, porque esta empresa praticava coisas que eu não aceito.
não são de todo coerentes com os princípios que defendo, e eu disse, chega, basta, eu vou controlar o processo. Eu, para além de fazer a prescrição, eu vou fazer o fornecimento, eu vou fazer a assistência. E recordo que entrei no nosso quarto, no meu quarto e do meu mano, do meu irmão, do meu sócio, e eu tinha 19 anos, eu disse assim, mano, temos que remodelar aqui o nosso quarto. Isto já agora, dando aqui uma pequena abertura. Os nossos pais não tinham garagem, por isso nós não podíamos ir para a garagem e arrancar com um projeto. A típica história da empresa de tecnologia. Não havia como na Amazon, como na Intel, como na Dell e como muitas outras empresas tecnológicas, os nossos pais não tinham garagem, então nós tivemos que ser criativos. Eu disse, mano, vamos ter que nos ver livres das nossas 2 camas de solteiro, dos 2 guarda-fatos, vamos arranjar um beliche, vamos colocar um beliche ali no canto, aqui junto à janela vamos pôr uma secretária e aqui do lado direito vamos pedir ajuda ao avô, ele vai nos ajudar a construir uma banca técnica para trabalho técnico. E o meu irmão estava a jogar com uma melhor amiga, todo contente, olhou para mim e disse assim, está bem, e continuou. Sem saber muito bem no que estava a meter. Exatamente, mas eu também não sabia bem no que é que me estava a meter. Mas o que é certo é assim que tudo começa para o projeto que um dia mais tarde veio a ser a Samsys. E começamos de forma humilde, de forma discreta, mas houve todo este foco de querer empreender no sentido de levar melhor serviço, levar mais qualidade, levar mais seriedade ao trabalho que a outra empresa não estava a entregar. E é assim que tudo nasce naquilo que veio a ser o maior projeto profissional. E acredito que à altura tu estavas a entrar num mercado que ainda não estava implementado, a área de software, tecnologia, um jovem, portanto também ainda não com muitas provas dadas no setor. Como é que foi esse contactar as empresas? Obviamente já tinhas aqui alguns clientes, se calhar, que poderiam abonar, entre aspas, a teu favor. Sentes que o ser uma área nova e seres muito jovem foi de alguma forma um impeditivo ou o mercado recebeu-te bem na mesma? Até porque hoje em dia o empreendedorismo, faço-te a pergunta porque o empreendedorismo está mais na moda e os jovens olham muito para o empreendedorismo e se calhar é importante termos aqui uma visão realista do que é ser empreendedor e jovem. Sim, Daniel, realmente na altura havia obviamente alguns receios. Havia alguns receios e havia de certa forma algumas barreiras. Barreiras como? Para começar, recursos materiais para arrancar com um negócio. Recursos financeiros para arrancar com um negócio. Segundo, conhecimento. Conhecimento para arrancar um negócio. E eu acredito que estas 2 barreiras podem ser barreiras que ainda hoje travem alguns empreendedores, algumas pessoas que se querem lançar com os seus projetos, com as suas ideias, com os seus negócios. O que é que eu te posso dizer sobre isto? É verdade que temos que ter o bom senso e temos que pensar, temos que calcular o custo de construir a torre, por assim dizer, não é? E, em simultâneo, temos que também ter um certo acreditar de que nunca vamos ter as condições certas. Nunca vamos ter as condições certas. Nunca vamos ter as condições ideais para arrancar com as coisas. E agora, regressando à realidade que eu vivi com 19 anos, eu na altura não tinha recursos financeiros para abrir uma empresa. Eu não tinha, ponto. Vamos falar português. Claro. É correto e sincero. Eu não tinha recursos financeiros para arrancar com a empresa. Mas eu não tinha conhecimento para arrancar com a empresa. A minha formação era na área de mecânica. Eu não tinha formação de gestão. Eu não tinha formação de liderança. Eu não tinha nada disso. Eu não tinha recursos financeiros. Então eu criei todo um plano. Defini um plano. Eu vou arrancar com esta atividade em pós-laboral, enquanto exercia a minha atividade profissional, que me garantia o pagamento das minhas despesas, estilo de vida, estilo de vida, e vou amealhar tudo quanto puder para reinvestir. E sempre fiz isso. Eu era comedido nos meus gastos, para que me sobrasse a maior fatia possível do meu vencimento para investir naquilo que um dia mais tarde se veio a transformar num negócio. E fui gerando clientes, parque de clientes, fui ganhando conhecimento, sem largar o meu trabalho, que me sustentava, e fui criando condições para, em 1997, criar a minha primeira empresa. Tinha eu 22 anos de idade, com pouco conhecimento
com pouco conhecimento. A verdade é esta, real. Eu tinha pouco conhecimento. Eu não andei a fazer uma formação de gestão de empresas para arrancar com um negócio. Eu usei o conhecimento que os meus queridos pais me deram, a formação que eles me deram e tudo aquilo que eu aproveitava para aprender com pessoas que sabiam mais do que eu. O meu antigo patrão, outros empresários que eu fiquei a conhecer, eu estava sempre muito atento para aprender e fazer perguntas, aprender e fazer perguntas, aprender e fazer perguntas. Tive uma ajuda muito grande também deste meu antigo patrão, hoje amigo de longa data e cliente, que influenciou muito até das coisas que eu ainda hoje pratico e que me ensinou muitas coisas. Agora, a reter, não tínhamos recursos. Mas, usando uma célebre frase do Sir Richard Branson, que nos diz: se uma oportunidade te vier bater à porta e tu achas que ainda não tens o conhecimento e os recursos para o desempenhar, aceita, abraça o desafio, abraça a oportunidade e durante o processo, durante o percurso, trata de te capacitares, trata de te dotares das competências necessárias para teres uma boa performance. Sim, até porque é quase, vou-lhe chamar uma falácia, não sei se é o melhor termo, hoje em dia, dizer-se que tem que estar tudo perfeito. E há uma velha expressão que é: o perfeito é melhor que perfeito, e ninguém começa uma empresa, uma atividade profissional, o que seja, até ser pais, por exemplo. Nós achamos que sabemos tudo até chegarmos àquele momento e começarmos a desenvolver a atividade de ser pai, ser empreendedor, etc. E é um caminho de aprendizagem. E disseste uma coisa que eu acho que é muito interessante também, que tem a ver com o não existir recurso, e o Richard Branson. Eu acho muito interessante a história dele, eu falo até algumas vezes aqui no podcast, de ele detecta uma oportunidade. E, na realidade ele diz, vem ter com ele, porque ele detectou, e a seguir, ok, eu posso fazer melhor, eu vou fazer melhor. Na realidade, tu, na altura, as empresas se calhar não sabiam que precisavam de software. Como é que tu fazias o teu processo comercial? Era através de círculo de amigos, de influência, de outros empresários, como falaste agora? Ou tinhas já algo mais desenvolvido, começaste a desenvolver? Como é que começou esse processo comercial na altura? Recordas-te? Olha, eu puxando até a fita um bocadinho mais atrás, eu acho que comecei muito cedo a desenvolver. E na altura, que fique claro, eu na altura nem tinha noção do que eu estava a fazer. Eu nem tinha noção. Mas eu acho que comecei muito cedo a desenvolver algumas competências de relacionamento que são críticas e importantes para qualquer atividade comercial. Como te falei, eu já vendia jogos no tempo de escola. E outras coisas. E eu acredito que mais cedo do que isso, eu já vendia ideias aos meus pais. Vendia-lhes ideias para eles deixarem fazer coisas. Pronto, não vou entrar agora aí, isso daria se calhar tema para um outro vender ao mano Daniel Pink fala muito disso. Nós somos vendedores em tudo o que fazemos no dia a dia. Então, como é que eu comecei esta atividade? Eu comecei por usar, obviamente, o meu círculo de networking, o meu círculo de conhecidos. Eram os colegas do ISEP, eram as pessoas próximas, os vizinhos, os primos, os amigos, a família. Comecei pelas pessoas mais próximas e fui procurando que as portas me fossem abertas aqui, ali e acolá. Aqui neste aspecto e no mundo empresarial, dar o registro que a pessoa que mais me ajudou a abrir portas no mundo empresarial foi o meu antigo patrão. O meu antigo patrão, que estava consciente do negócio que eu estava a montar, porque eu abri o jogo sempre com ele. Eu, antes de fazer as coisas, olha, Sr. Silvino, eu vou querer empreender desta forma. Ele, força, eu vou-te ajudar. Eu vou-te dar uma mão. Foi um verdadeiro líder. E ele foi o meu primeiro cliente. Basicamente, ele foi o meu primeiro cliente. E ele abriu-me portas noutros empresários, amigos dele, para eu começar também a fornecer os serviços. E agora, regressando à pergunta estrutural que tu falavas, efetivamente, 1997 foram períodos de anos de ouro para a área tecnológica, para a área da informática. Porquê? Foi o período onde se começou, de certa forma, a massificar e a generalizar a informatização das empresas. Foi um período muito bom, foi um período de ouro. Foi um período de ouro. E eu sempre fui fascinado, e ainda hoje sou um homem de soluções. Eu sou uma pessoa que sou fascinado pelas soluções. Porque não é tanto a tecnologia, não é tanto o que é que tu usas, eu sou um ser humano fascinado por soluções. Qual é o problema? Qual é o desafio? Vamos encontrar uma solução.
E nesta altura, nesta fase da minha vida, eu olhei para a tecnologia como uma forma de resolver problemas e dificuldades nas empresas. Sim. Nasce tudo por aí. O nosso foco, a gênese da Samsys é: qual é o teu problema? Qual é o teu desafio? Onde é que tu estás a ter perdas? E depois entra todo o nosso expertise, todo o nosso know-how, todo o conhecimento acumulado nestas quase 3 décadas de experiência de trabalho para esse problema, a melhor solução que há é esta ou esta, dependendo, obviamente. Sim. Estamos a falar aqui de cenários generalistas, mas ainda hoje todo o nosso foco com as empresas com quem nós trabalhamos é conhecer o cliente, conhecer a realidade dele, perceber o seu modelo de negócio, perceber as dores dele, onde é que eles têm problemas, onde é que eles têm dificuldades e depois apresentar soluções. Sim. Então, eu gostei muito deste processo da tecnologia, eu aprendi muito, eu cresci muito. Repara, eu falei, a minha formação base era de engenharia mecânica, não era de engenharia informática. Então eu tive que ir à procura do conhecimento. Também referenciei, eu não fiz nenhum curso de gestão, eu tive que aprender sobre gestão. E não fiz nenhuma formação de liderança, eu tive que aprender de liderança, quer na prática, quer depois com todo um manancial de cursos, de livros que estudei e que continuo a estudar. Não parei, não é possível parar. Mas a mensagem principal que quero passar a todos aqueles que nos estão a acompanhar é aquilo que falávamos há instantes. Nunca há as condições ideais, mas quando a gente tem a vontade, faz um plano, stick to the plan, e os resultados depois começam a aparecer. É engraçado que estavas a falar, eu estava aqui a pensar na questão de que o software para vocês, na realidade, é um veículo, o serviço é resolver soluções. É muito engraçado que eu vou partilhar, uma pessoa que está aqui na sala connosco a acompanhar a gravação, ontem eu cheguei ao escritório e ela disse-me: temos um problema. Não é, Bruna? E eu, Bruna, boa, adoro problema, significa que tem solução. Já pensaste em pelo menos 2 soluções? E ela: já tem isto e isto. Eu: ótimo, estamos na cultura certa para chegar lá. Mas é muito engraçado, porque quem nos está a ouvir pode estar a pensar assim: ok, o Samuel e o Ruben têm sucesso na Samsys porque começaram no período de ouro. Mas na realidade, lá está, o software é um veículo. Eu tenho a certeza que hoje em dia, com o mesmo mindset, alguém que entre na área da tecnologia, mas tenha o mindset: não, eu vou vender software, mas sim, eu vou prestar soluções, vou encontrar soluções aos meus clientes, vai conseguir montar uma empresa de sucesso também, não acredito software ou noutra área que seja. Portanto, o foco terá que ser sempre o acrescentar valor ao cliente, o encontrar soluções para o cliente e qual é a dor e de que forma é que eu vou resolver, não é? Quanto é que eu vou faturar com este cliente, que às vezes é o primeiro pensamento. Daniel, uma boa introdução de conteúdo que posso colocar aqui é um livro delicioso de Simon Sinek, First Ask Why. É delicioso, ou seja, já lá foi o tempo e houve um período em que tu produzias alguma coisa e depois ias-te pendurar no marketing para o marketing te vender, para a força de vendas te vender. Isso já há muito tempo que não funciona. Tu hoje tens que estar centrado no teu parceiro, tens que estar centrado no teu cliente. E sim, eu acredito que quem se centra em encontrar soluções e levar valor acrescentado aos seus clientes, à sua organização, à sua equipa, é por aí. Ponto. Seja com tecnologia, seja com qualquer outro tipo de situação, passa muito por aí, não tenho dúvida nenhuma. Gostava de levar agora aqui a conversa num outro sentido que já vos ouvia falar e que se fala muito hoje em dia. Eu acho que é muito importante, porque lá está, não só o cliente mudou, os recursos humanos entre as nossas empresas também mudaram. Tiveste a amabilidade de nos mostrar aqui as instalações e vocês falam muito na questão da liderança humanizada e comentaste comigo, foi inevitável eu reparar nessa questão do híbrido, de ter já algumas pessoas em casa. Lá está, isso acredito que seja uma das práticas da liderança humanizada. Como é que hoje em dia se consegue reter pessoas, e eu vejo que tens aqui pessoas já há alguns anos a trabalhar connosco num contexto em que um mercado tão dinâmico, etc., de que forma é que a liderança humanizada tem um papel nesta retenção e na atração de pessoas para vocês? Tem um papel nitidamente determinado. Tem um papel determinado. Nós estamos numa indústria, por assim dizer, nós estamos numa área de negócio extremamente competitiva, em que a rotatividade é muito alta. Agora, isto mais uma vez remete à gênese. Mais uma vez vem lá atrás da gênese.
Nós, desde o início da nossa existência enquanto equipa, enquanto empresa, nós sempre defendemos valores e princípios. Valores e princípios humanizados. As pessoas não são máquinas. As pessoas não podem ser vistas como recursos. Não podem ser vistos. Não é por acaso que nós aqui gostamos tanto de dizer que são os ajudadores sâmpeses. São os ajudadores sâmpeses, não são os recursos humanos. Nós até brincamos de assim, nós, a sigla RH, nós não dizemos que são recursos humanos, nós dizemos recrutamos humanos. Fazemos aqui um ligeiro ajuste, por causa desta questão muito humanizada. Então nós, desde o início, ainda ninguém falava nisso. Essas práticas não eram sequer algo que estivesse no mindset das pessoas e nós já o praticávamos. Claro que depois fomos evoluindo, fomos melhorando, fomos adicionando refinamento, mas desde o início que sempre praticamos uma cultura próxima, uma cultura humana, uma cultura de estarmos preocupados com a pessoa, genuinamente preocupados com a pessoa. Porquê? Porque quando nós estamos focados em estar preocupados genuinamente com a pessoa, o resto depois acontece naturalmente. O resto acontece naturalmente. Porque tu estás focado de se estás bem, o que é que eu posso ajudar? O que é que se passa? Porquê é que hoje estás assim? Eu consigo perceber claramente que tu hoje não estás bem. Foi só uma noite mal dormida? Foi o filho que não te deixou dormir? Alguém está doente na família? E quando tu tens esta capacidade, este nível de profundidade, tu consegues ligações fortes com as pessoas. E as pessoas percebem que não estão aqui só para trabalhar. Sim. Percebem que há aqui alguém que está genuinamente interessado em zelar também pelo bem-estar delas. E este é só um dos aspectos de uma liderança humanizada. Percebes? Às vezes fala-se muito da questão da felicidade nas empresas, felicidade no trabalho, e há quem ache que isso se faz com ações de team building, com pizza day, com festinhas e coisas assim. É verdade que isso é importante. Nós fazemos-lo, cuidado, ninguém fique com a ideia errada. Nós fazemos-lo e gostamos imenso de o fazer e achamos que é importante fazer. Agora, isso tem que entrar, tal e qual como num bolo, não é? Tu tens toda uma estrutura de um bolo e depois leva aquela cereja ou o morango, aquelas coisinhas em cima. Mas isso não é o bolo. Sim. Não é? Ou então, se pudermos pegar aqui numa outra analogia que eu acho que ainda é mais poderosa, todas as casas, todos os edifícios têm que ter umas bases de sustentação. Têm que ter fundações, têm que ter pilares. E estes pilares, estas fundações, para mim, são aquilo que é mais relevante e mais determinante numa liderança humanizada. Pilares como integridade. Integridade. Ter a capacidade de sermos francos, de sermos sinceros, de sermos honestos, de sermos verdadeiros, de termos uma só cara. Não é à tua frente. Eu digo-te uma coisa, tu viras as costas, eu estou a dizer outra. Não, isso não é ser íntegro. Claro. Isso não é ser um só. Não é? Depois, conseguir praticar a humildade. Conseguir praticar a humildade. A humildade humaniza qualquer tipo de liderança. Estou a exagerar. Mas humaniza a liderança. Pode não ser qualquer tipo. Até porque é preciso perceber, acima de tudo, se isto é uma humildade genuína ou se é uma falsa humildade ou uma tentativa de se dar a entender humilde quando na verdade não se é. Então esta humildade tem duas frentes. Aliás, na verdade tem mais, mas vamos só duas que são críticas. A humildade de perceber que nós temos sempre muito mais para aprender do que aquilo que já sabemos, até porque a consciência daquilo que nós não sabemos é assim versus aquilo que nós na verdade não sabemos. Sim. Nós achamos que não sabemos determinada coisa, mas na verdade o que nós não sabemos é não sei quantas vezes maior. Por isso, por mais MBAs, doutoramentos, formações online, livros, audiobooks que nós possamos ouvir e que devemos de ouvir para poder evoluir, nós temos sempre muito mais para aprender. E mais, nós podemos aprender com praticamente toda a gente. Mesmo que tenha uma formação académica diferente da nossa.
mesmo que tenham uma cultura completamente diferente da nossa, que até nem esteja na nossa área de negócio. Se nós quisermos, se tivermos um mindset, de growth mindset, temos sempre a possibilidade de aprender. Segundo, o outro aspecto da humildade que eu me queria referir é a capacidade de pedirmos desculpa. Não é por termos a responsabilidade de liderar uma equipa, não é por termos 10, 15, 20, 30 anos de experiência naquela área de negócio, naquelas funções, que faz de nós pessoas perfeitas. Longe disso. Nós vamos continuar a errar, nós vamos continuar a falhar. E agora a questão é, quando isso acontece, temos a hombridade de dizer ao colega, ou ao amigo, ou seja quem for, epá, desculpa, não estive bem, não me correu bem. Dói fazer isso. Eu estou a dizer isso. E às vezes é tão desconfortável até para a pessoa que recebe, não ser um hábito. Aconteceu-me isso há uns 4 ou 5 meses na empresa. Houve um dia, e tenho algum cuidado na comunicação que faço, acho que temos de ter esse cuidado, e eu estava focado numa coisa, uma pessoa trouxe-me uma notícia de um erro e eu fui um pouco mais assertivo a comunicar com essa pessoa. Não fui mal educado, não alterei o tom de voz, mas fui um pouco mais incisivo. E até para a procura da solução, porque a pessoa não trazia uma solução. Mas a pessoa sai da sala e eu fiquei remoendo aquilo e pensei, pá, eu não devia ter feito isto, até porque pior, e sou o primeiro a admitir meus erros, estavam outras pessoas a ouvir, da equipa. E eu assim fui ter com a pessoa e disse, olha, desculpa, eu não devia ter falado assim contigo. Também não justifiquei, mas fiz um enquadramento do que é que estava a acontecer, etc. E disse, olha, eu vou garantir que isto não volta a acontecer. Até porque há uma questão que disseste agora da honestidade, e estamos a falar do Simon Sinek, que também vi muitas coisas do Simon Sinek. Ele diz uma coisa muito interessante e que é quase cultural em Portugal e nas empresas, que é a pequena mentira não tem problema. Mas tem. A secretária diz, ele fala numa questão, um exemplo que é a secretária... Ele não está. Ele não está, na realidade, esqueceu-se da reunião, atrasou-se. Se esqueceu-se, atrasou, é isso que tem que ser dito. Portanto, é isso que nós esperamos também dos nossos colaboradores. E tu vocês dizem uma coisa, eu até tomei aqui nota, não sei se foste tu, se foi o Ruben que ouvi dizer isto, que é a cultura é aquilo que se vive quando, não é o que está escrito, é aquilo que se vive na empresa, e principalmente quando o líder não está. E a única forma de tu teres a certeza, se calhar, que os teus colaboradores estão a procurar soluções para os teus clientes, é que vocês também estão a procurar soluções para eles. É isso, certo? Sem sombra de dúvida. Só para fechar o tema da humildade. Infelizmente, como tu disseste, há muito isso da questão da pequena mentira que corrói. E que vira cultura. Corrói. E a pessoa a quem tu dizes para fazer isso diz assim, ok, então eu tenho legitimidade para fazer o mesmo com ele. É isso. E esse aspecto que tu falaste, obrigado pela tua partilha, porque eu ainda esta semana, ou a semana passada, numa reunião aqui interna, eu estava a ser mais enérgico na minha exposição da situação. E antes da reunião terminar, eu disse à pessoa, olha José, eu quero que tu saibas que eu gosto muito de ti, eu gosto muito do teu trabalho. E aquilo que tu me viste aqui a fazer, eu quero que tu percebas que é o assunto, é o tema, é a questão. A minha carga energética é em relação à questão, não é em relação a ti. Não és tu, é o assunto, é o tema que me coloca assim, fique claro, eu gosto muito de ti. Pronto, não é uma forma direta de pedir desculpa, mas é para eu ajudar a entender, até porque eu não fui nem mal educado, nem desajustado, berrei, foi a carga energética. Eu senti que a carga energética, o peso da energia que eu coloquei, podia ali, de alguma forma, ele pensar que era com ele. E eu não quero correr esse risco. Mas isto, no fundo, para dizer que pedir desculpa, reconhecer que não estivemos bem, não nos retira absolutamente nada daquilo que nós somos. Claro. Antes, por contrário, acrescenta. Humaniza-nos. Acrescenta grandeza, acrescenta nobreza, humaniza-nos. Não belisca. Sim. Não belisca o trabalho que nós fizemos. De maneira alguma. Claro que sim. Olha, é interessante uma das temas que eu queria trazer aqui, que eu acho muito interessante, é o facto de vocês serem dois e partilharem a liderança da empresa. E falo isto porque muitas vezes quando se inicia um negócio, as pessoas dizem, olha, vamos juntar a um amigo, um familiar, etc. E vemos muitos casos em que as coisas efetivamente não correm assim tão bem.
Vocês desde o início sentiram alguma necessidade de definir bem os papéis um do outro? Como é que foi isto? Que nem tudo seja um mar de rosas, mas ao fim de tantos anos juntos é porque as coisas, de uma forma geral, correm bem. Como é que vocês operacionalizaram isto depois no dia-a-dia da empresa? Olha, a história é muito engraçada e mais uma vez remete-me à nascença. A maior parte das pessoas não sabe que o meu primeiro sócio não foi o Ruben, não foi o meu irmão. A maior parte das pessoas não sabe. E foi precisamente um amigo, que ainda hoje é amigo. Sim. E uma das decisões mais duras que eu tive neste percurso foi, a empresa é formada em junho de 97, com esta pessoa, o Ruben era menor de idade. Pois, não podia. Informalmente o Ruben no fundo foi o primeiro ajudador, garantidamente, contei a história há instantes, e é quando ele me começa a ajudar a fazer os primeiros trabalhos ainda no nosso quarto, mas quando chega o momento de formalizar a sociedade, o Ruben era menor de idade. O Ruben ainda era menor de idade. Então, na verdade, a sociedade arranca com uma outra pessoa que era mais meu amigo até propriamente do Ruben, porque era mais da minha faixa etária, havia mais proximidade comigo, e numa conversa com ele, a gente chega à conclusão que poderia fazer sentido juntarmos esforços e energias e é assim que arranca. Só que fica aqui também um conselho, já agora, para todos os que estão a acompanhar nesta linha do sucesso. Nem sempre os nossos amigos são as pessoas certas para nós montarmos negócio com elas. Porquê? Que conselho é que eu posso dar aqui? A sociedade é uma relação muito íntima. Não é no nível de intimidade de uma relação amorosa, não é no nível de intimidade de uma relação amorosa, mas é algo muito íntimo. A sociedade requer isto. E o que é que eu quero com isto dizer? E eu, na altura, desconhecia por completo isto. Eu não tinha formação nesta matéria. Que era, lá porque a pessoa é de bom trato, empática, amiga, tu gostas dela, tu entendes-te bem com ela. E o que é que eu não sabia na altura? Eu não sabia nada sobre personalidades, sobre feitios das pessoas, não é? Aquilo que tu és. E eu tinha uma amizade grande com esta pessoa e eu achei que tinha tudo para funcionar. Eu vi dois aspectos. Um, eu entendo bem com ele, eu gosto. Sim. É uma pessoa com quem tenho um bom trato comigo. E depois ainda havia um outro aspecto que era mais um aspecto prático-funcional. Como eu trabalhava por conta da outrem e só conseguia trabalhar num projeto em pós-laboral, este meu amigo tinha disponibilidade full-time porque ele estava desempregado. Eu disse, isto tem tudo para funcionar bem. Ele tem a disponibilidade de tempo que eu não tenho. Então ele faz-me uma parte operacional enquanto eu estou aqui a ajudar a fazer crescer o negócio. Teoricamente teria tudo para funcionar. Só que o que é que eu percebo? Os nossos ritmos de trabalho, a nossa dedicação ao projeto era muito dispar. Era muito dispar. E gerou-se incompatibilidades incontornáveis. Há mais coisas aqui que não vale a pena estar a contar, em que eu chego a janeiro de 99 e tive que tomar uma das decisões mais difíceis em termos empresariais, que foi sentar com o meu sócio e dizer, Orlando, ou ficas tu ou fico eu, porque assim não dá. Ou ficas tu com o negócio ou fico eu. Acabei por ficar eu no negócio. Foi um dos melhores investimentos que eu fiz, foi ficar com o negócio, manter e continuar o projeto Samsis, que nasceu a 26 de junho de 97, e é também nesse mesmo ano que o meu sócio passa a ser o Ruben. No início, desde o início, que o Ruben sempre foi, o meu mano sempre foi o melhor wingman que eu podia ter. Sempre foi. O Ruben sempre me apoiou desde o início, como eu contei há instantes, vamos fazer isto? Vamos. E eu dizia assim, mano, vamos para a direita. Ele, vamos em frente, vamos fazer esta decisão estratégica, vamos apostar nisto, vamos fazer este investimento, vamos mudar o nosso modelo de negócio de maioritariamente B2C para maioritariamente B2C e fizemos isto em 2 anos. Já agora, nós quando arrancámos tínhamos uma componente de público muito grande, mas eu percebi rapidamente que o nosso futuro não passaria por trabalhar para o público, mas o nosso negócio passaria por trabalhar para empresas. E nós passamos de 80-20, 80 público, 20 empresas, para 70-30 em 2 anos. Invertemos a balança do nosso modelo.
E felizmente, boa hora que o fizemos. E durante muitos anos, era eu que fazia a liderança. Ponto. O Ruben apoiava, sempre me suportava, sempre me ajudava, mas todas as tomadas de decisão era eu que as fazia. Tinha uma coisa maravilhosa, porque para quem gosta de exercer liderança, tu estás ali com carta branca. Sim. E prega fundo e vamos em frente. E fizemos várias mudanças, como tu falaste muito bem, para nós estarmos aqui ao fim de 27 anos, quase 28 anos, mais 3 de trabalho meu em pós-laboral, como empresário em nome individual, antes de criar a sociedade, nós tivemos que nos reinventar muitas vezes. E reinventar muitas vezes passa por tomar decisões estratégicas de mudança de orientações em alguns aspectos, algumas delas sem teres a certeza de que iriam funcionar. Por isso nós temos feito mudanças que correram bem, temos feito coisas que não têm corrido tão bem, faz parte do processo, mas, regressando à liderança, durante muitos anos era eu que tomava a liderança. E isto tem coisas boas e tem coisas menos boas. Houve momentos em que eu me comecei a sentir sozinho. Comecei-me a sentir sozinho. A velha expressão líder solitário, não é? Líder solitário. Começou-me a bater. Foram muitos anos consecutivos a fazer a liderança sozinho. E é aqui que acontece algo maravilhoso, delicioso, uma coisa mesmo muito boa, que é o Ruben dá um clique dentro dele, não sei alavancado porquê, com exatidão, mas dá um clique e decide finalmente querer ser co-líder. Querer ser co-líder. A partir de uma determinada altura, eu arriscaria talvez 2009, 2010, penso que por volta desta altura. Já não consigo recordar com exatidão, mas dá este clique. E aí, foi maravilhoso. Daí para a frente tem sido maravilhoso. Porquê? Porque temos uma verdadeira co-liderança, percebes? Nós gostamos muito de praticar estes princípios em complemento e cada um com os seus pelouros. Indo agora diretamente à questão que tu colocaste. Cada um tem o seu pelouro, mas sempre em complemento e em redundância. O que é que eu quero com isto dizer? Se o Ruben estiver de férias, ausente ou doente, eu assumo parte daquelas responsabilidades. Parte do pelouro. Exatamente. Quando sou eu, é ao contrário. O Ruben assume parte. Obviamente não vai conseguir fazer tudo. Claro, sim. É impossível. Até por vocês, dentro da liderança, devem estar especializados em determinadas áreas. Exatamente. Agora, porquê que eu acredito que isto funciona? Ou melhor, qual é a minha análise de porquê que tem funcionado? Porquê que está a funcionar? E eu digo-te isto. Em qualquer empresa que queira ter uma liderança bicéfala, há um core de valores, há todo um esqueleto de valores e princípios que, se for coerente, tem tudo para funcionar. Se não for, eu acredito, e é a minha interpretação, é muito difícil. O que é que acontece? Eu e o Ruben somos seres humanos muito diferentes. Ponto. Há uma diferença de 4 anos de idade, há uma diferença de personalidade, há uma diferença... há diferenças, há várias diferenças. E, obviamente, nós temos discórdias. Claro. Garanto-te. Eu digo aqui, com toda a transparência, nós temos discórdias. E nós temos desentendimentos. Mas isso é positivo também. Ok? Dificilmente tu chegas a uma melhor ideia se tiver sempre alguém a dizer que sim contigo. O yes man, não. Sim. Não há crescimento, porque é só a ideia daquela pessoa. Mas quando há ideias múltiplas, opiniões distintas, quando há diversidade, normalmente consegues enriquecer as tomadas de decisão. E é isto que tem acontecido, percebes? E nós temos feito um esforço grande no nosso trabalho de liderança a dois, de complementarmos. Quando temos alguma coisa para decidir, fazemos uma análise. Quando é possível fazer uma concatenação das ideias, fazer um merge das ideias e construir uma ideia mais completa, espetáculo. Às vezes eu cedo a minha posição e opinião, pronto, então vamos fazer como tu achas que é melhor. Outras vezes, é ao contrário. Tem que haver este jogo, percebes? Há momentos que eu digo não acredito de todo. Veto essa possibilidade. Outras vezes, 100% de acordo. Vamos lá, vamos juntos.
E é assim que as coisas funcionam. Eu faço esta pergunta por uma coisa, Samuel. Nós no dia a dia, hoje em dia, acompanhamos muitas microempresas a começar, e muitas delas são sociedades, a grande maioria são sociedades, muitas pessoas até que se vêm do ponto de vista operacional, querem criar o seu próprio negócio, já têm conhecimento técnico, e quando, sendo microempresa, o primeiro trabalho que nós fazemos é, vamos nos sentar e vamos criar organograma. E as pessoas ficam desconfortáveis. Organograma, então somos só 2, somos só 3, para que é que vamos? As funções têm que existir, alguém tem que as executar, portanto vamos decidir quem é que as vai executar e melhor do que isso, vamos decidir quem é que, num caso de discórdia, tem poder de tomar aquela decisão, porque se eu sou da área do marketing, por exemplo, ok, somos 3 sócios, mas cá no marketing vou ser eu a tomar essa decisão, o outro é de uma área comercial, se calhar numa estratégia comercial vai ser aquela pessoa a tomar a decisão, e normalmente não há esta visão, e eu também já tive um caso de sociedade como tu, que não acabou da melhor forma, e isso foi uma grande, costumo dizer que foi o meu MBA, o meu primeiro MBA, portanto é ótimo. Olha, já estamos aqui à conversa. E sim, gostei muito desse ponto que tu falaste, porquê? Eu vejo empresas que não funcionam e que fecham porque não há quem assuma verdadeiramente a liderança. E a liderança é tudo menos fofinho. A liderança é tudo menos uau! Liderança é duro. E tem que haver exatamente o que tu falaste. Tem que haver alguém que assuma a responsabilidade. E alguém que defina o rumo. E alguém que desempate quando há discórdia. Se não houver isso, dificilmente a empresa anda para a frente. Dificilmente anda para a frente. Boa. Estamos aqui quase a chegar ao limite. Eu sei que tens um limite em termos de tempo, mas não queria deixar de fazer aqui uma pergunta, que é, há muitas pessoas que chegam a este papel de líder, de empreendedor, tal como tu, sem se terem preparado de vários pontos de vista, seja de liderança, seja de gestão. Que características é que tu achas que são mais essenciais para eles desenvolverem e se tornarem efetivamente empreendedores de sucesso? Olha, eu também não nasci com estas capacitações de liderar equipas. Eu não nasci. E eu acredito muito que, independentemente da personalidade, do perfil da pessoa, se a pessoa realmente sentir o apelo de assumir a responsabilidade de liderar, ela tem a possibilidade de desenvolver as competências necessárias para o fazer. Eu acredito. Eu, felizmente, tive o privilégio de ser exposto à necessidade de liderar uma equipa de chão de fábrica quando eu tinha 0 de experiência. Eu era um miúdo. Era um jovem homem que tive que... Eu fui, entre aspas, fui lançado aos leões, ter que liderar pessoas que eram mais velhas do que eu. A maioria tinha idade para ser meus pais. E eu tive que aprender, na prática, a compreender as pessoas, entender as pessoas, entender como é que se fala para as pessoas para que o objetivo final de equipa fosse atingido. Eu, felizmente, fui exposto a esta necessidade muito cedo. Mas, mesmo considerando que tive um sucesso nesta aprendizagem, eu fui depois à procura de muito mais conhecimento. À procura de muito mais conhecimento para refinar isto. Agora, o que é que eu ia responder agora, que no fundo é a pergunta central? Características. Que características? Olha, eu vou começar por uma que eu falei há instantes e que para mim é daquelas que são estruturais, que são pilares, que é humildade. Humildade. Ser humilde para aprender. Ser humilde para ter consciência de que não sabe tudo. Depois, a integridade, como também já referi. Ser 100% correto, sincero, franco com as pessoas. Saber falar com as pessoas. Saber comunicar com as pessoas. Desenvolver competências de comunicação. Desenvolver competências de inteligência emocional. E pensar nas pessoas. Pensar nas pessoas. Pensar sempre nas pessoas. Pensar como é que eu posso ajudar esta pessoa. Como é que eu posso ajudá-la a ela evoluir. Não é? Porque, no fundo, praticar aquilo que eu falava da liderança humanizada. Não é? Sim. E, já agora, deixa-me dizer-te outra super crítica. Resiliência. Porque vai haver muitos momentos em que as coisas não vão no sentido que tu queres.
Não vão no sentido dos queres. Nós queremos que sejam mais rápidas, não é? Nós queremos que as coisas sejam mais rápidas. Os resultados não vão no sentido que nós queremos e é aí que tu tens que ser resiliente. Não podes desistir. Tens que ter a capacidade de, mesmo debaixo da adversidade, mesmo debaixo de dificuldades, continuares a remar para o sítio certo. Claro que isso depois vai-te levar a teres que tomar decisões difíceis. Às vezes vais ter que tomar aquela decisão difícil que é abdicar daquele colaborador. Vais ter que abrir mão daquele colaborador porque ele mostra por A, mais B, mais C, mais D, mais H, que não quer evoluir, que não quer alinhar com a cultura da empresa. E essa foi uma das mais difíceis decisões que eu já alguma vez tive que tomar, que foi pela veia humana, pela veia de que eu acredito muito nas pessoas, ter que abrir mão de um colaborador e dizer, olha, esta nitidamente não é a melhor equipa para tu estás. Há de haver se calhar outras equipas boas para tu estás, mas esta não é, porque não há aqui um fit, não há aqui um match. Sim, às vezes tem a ver com o contexto. A pessoa, noutro contexto, até pode prosperar e pode estar muito bem. Olha, eu consigo também, costumo, aliás, lançar aqui o desafio de trazer uma experiência, um livro, uma formação que tu consideres mesmo essencial. Vou começar por partilhar. Eu trouxe um livro que já sei que também és fã, que é o Dar e Receber, do Adam Grant. Este livro foi um livro que me ajudou muito, porque primeiro, e eu próprio, quando comecei muito jovem também a liderar, e tinha aquela ideologia que nós, para sermos alguém, temos que ser implacáveis, temos que ser quase egoístas nessa liderança, e depois percebi ao longo do tempo, até porque os tempos vão mudando e já lá vão 15 anos a liderar equipas, que não é bem assim. E na realidade, eu no contexto de trabalho até era diferente do que eu era no contexto pessoal, que eu sou uma pessoa muito de ajudar, de dar, e depois este livro veio-me ajudar muito nisso, noutra questão que é, também tinha uma frustração comigo que era, eu dava, mas ao mesmo tempo estava sempre à espera que um dia as pessoas pudessem dar de volta. E era frustrante para mim, eu ficava efetivamente até às vezes chateado, até perceber que primeiro há uma lei da reciprocidade no universo e se calhar aquela pessoa não é a pessoa que me vai trazer, mas vem do outro lado, e depois nós até temos e o livro fala muito nisto, um benefício secundário em dar, não é? Nós próprios nos sentimos bem em dar e ajudar essa pessoa, portanto isso só por si já é um benefício para nós, mas aconselho muito até porque no fundo o livro é feito com base em estudos de liderança, que diz exatamente para a realidade. As pessoas que têm mais sucesso a longo prazo são as pessoas que dão mais e não as pessoas que são mais implacáveis. Acho que é um livro muito interessante para quem queira estudar a liderança. Não sei se queres partilhar alguma experiência que tu achas. O livro tem que ser mesmo... eu já agora vou só acrescentar uma, desculpa Samuel, que é uma vez por ano há o Dia do Conhecimento de SAMSIS, o DDC SAMSIS. E acho que é um evento espetacular que vocês não temos tempo para falar aqui hoje, já temos que ter-me contado, que eu recomendo a quem quer empreender, é um evento para fazer networking, para aprender, para ter experiências muito bom, e queria não deixar passar o podcast sem falar nele. Obrigado, Daniel. Olha, sobre este livro do Adam Grant, realmente eu recomendo toda a gente a ler, e é curioso, interessante que este livro tem uma premissa intrínseca até de um princípio bíblico que diz há mais felicidade em dar do que em receber. Isto às vezes pode parecer um paradoxo, mas na verdade é algo que faz todo sentido. Porquê? Por causa da nobre qualidade que é o altruísmo. E o altruísmo é precisamente isto, é tu dar sem pedir nada em troca. Sim. Não estás à espera de cobrar, eu vou-te dar isto para tu amanhã me dás aquilo. Se eu te ajudar aqui, tu amanhã tens que me ajudar ali. Não é assim que funciona. Nós devemos, tal e qual como esse livro também o explica muito bem, nós devemos dar de nós, mas sem pedir nada em troca, e no devido momento nós devemos ser abençoados de alguma forma. Se quiseres adicionar um outro livro que liga muito bem com este, eu deixo aqui a referência a todos os que queiram ler, que é Leve as Pessoas Consigo, de David Novak. É excepcional, é muito bom. Eu li os dois muito próximos e gostei imenso e recomendo. Sobre altruísmo, que é isto que estamos aqui a falar, liga perfeitamente bem com o DDC SAMSIS de 2025. E sem sombra de dúvida que o tema que nós escolhemos este ano é o altruísmo. Porquê que nós escolhemos o altruísmo? Nós vemos uma sociedade que infelizmente é cada vez mais egoísta. Ora, o egoísmo é o contrário do altruísmo, não é? Nós vemos uma sociedade que está muito preocupada no seu sucesso individual, no eu atingir as minhas metas, no eu ter as minhas coisas, no eu conquistar as minhas metas, e não é que isso por si só esteja mal. Está mal se isso implicar a pessoa não se preocupar também com os outros.
E nós vemos, vez após vez, que quando nós nos preocupamos mais com o todo e com o global, acabamos por nos ajudar a nós. Acabamos por trazer também aquele sentimento de realização, aquele sentimento de gratidão e de nos sentirmos bem connosco próprios por fazermos o bem. Este é um tema que ainda não está no mindset da esmagadora maioria das empresas e das organizações. Sim. Há outros que nós já falámos hoje, que já estão no radar, já estão na mente, alguns até já estão a praticar de uma forma boa. Então nós quisemos trazer este tema para ver se começamos de alguma forma a ajudar mais organizações, mais empresas, mais pessoas responsáveis nas empresas, do quão crítico é praticarmos atos tão nobres como o altruísmo. Dar sem pedir nada em troca. Sem dúvida. E convido todos a estarem presentes. Claro que sim. As baterias já foram. Mas temos o áudio. Olha, vou aproveitar e fazer só uma última pergunta. Nós deixamos aqui sempre espaço, depois vou-te pedir que o convidado deixe uma pergunta para o convidado seguinte, sem saber quem é esse convidado. E a pergunta foi deixada, não sei se conheces o José Carlos, o autor do livro Chegar e Vender. Conheço muito bem, meu amigo José Carlos, então não conheço. Então foi ele o nosso convidado anterior e que deixou uma pergunta muito curta, mas muito profunda ao mesmo tempo, que é: o que é que te move? Boa! Olha, a mim o que me move é o amor. É o amor. O amor pelas pessoas, o amor pelo Criador, que é algo super importante para mim, a minha espiritualidade, que significa a minha relação com o Criador, é o que mais me move. Ao longo da vida, o que me move foi se ajustando. Eu, determinadas fases da minha vida, dei prioridade a umas coisas, determinadas fases da minha vida dei prioridade a outra, mas se eu puder escolher uma só palavra que me move, não haja dúvida que é o amor. É o amor que me leva a me levantar cedo para vir para aqui e estar com a minha equipa, a ajudar a minha equipa. É o amor que me leva a fazer muitas coisas que eu faço pela família, pelos meus filhos, pelas pessoas em geral, que eu tenho um gosto enorme de ajudar. É algo natural em mim. Desde muito cedo, eu gosto de ajudar, eu gosto de participar, eu gosto de resolver, eu gosto de encontrar soluções, eu gosto de mostrar amor pelas pessoas e, obviamente, não vamos ser redutores a achar que estou a falar de amor romântico. O amor romântico é uma das componentes do amor geral que todos nós podemos e devemos partilhar com as pessoas. Pergunta para deixar para o convidado seguinte. É surpresa, escreves depois ali no livro. Realmente nem eu sei a pergunta. Está certo, eu não posso dizer, não posso dizer que senão... Samuel, muito obrigado mais uma vez por ter espaço a tua agenda ocupada para estar aqui connosco. Temos aqui insights muito valiosos para quem nos está a ouvir nesta fase e vemo-nos de certeza na próxima edição do DDC. Obrigado, Daniel, foi um prazer e um privilégio. Obrigado também por o vosso tempo investido e parabéns por estas iniciativas que vocês estão a fazer, porque são iniciativas que ajudam outros a se capacitarem, a evoluírem e a crescer. Muitos parabéns e continuação de muito sucesso para o podcast Rumo ao Sucesso.